Bom dia, gente, alunos do oitavo ano. Essa semana nós estamos começando uma nova semana de estudos, né? Semana passada nós não tivemos nenhum conteúdo ou atividade por conta do feriado, né? Foi respeitado o feriado na escola. E então essa semana nós continuamos. Semana passada seria a semana 10, mas como não teve atividade, estou contando essa semana como semana 10, tá? Aí a gente tem, na primeira parte do plano de estudos, as orientações que vão toda semana, tá? São orientações que devem mudar ali pouca coisa de uma semana para outra, mas é importante que vocês leiam, tá? Por quê? Porque se mudar alguma coisa, você vai acabar perdendo ali aquela orientação. Então, são orientações pequenas, não vai tomar muito o seu tempo, não. Você pode ir lá no início, nas orientações. Nesta semana, eu estive colocando no Google Formulário, desde o teste eu estou fazendo isso, né, aliás, e aquele que optar por responder no Google Formulário, ele me envia diretamente por ele e anota no caderno a data das atividades e as respostas correspondentes àquela questão. Não são questões muito grandes, não são em grande quantidade, então dá sim para você responder lá no Google Formulário e anotar as respostas tranquilamente. Assim também como aquele que faz no caderno, sem imprimir o plano de estudos, também tem ali a clareza de que não são questões muito complicadas, nem questões muito extensas, tá? Visto porque a gente tem aqui um prazo de 24 horas, né? Para poder fazer essa atividade, que está aqui, ó, esse prazo de 24 horas, que pode ser enviada até na sexta-feira. As atividades vão na quinta, você pode me enviar até na sexta-feira. Lembrando que aquele que me enviar, faça com calma, não precisa fazer correndo só porque tem as 24 horas para serem enviadas. Ainda há tempo para se fazer isso, tá? Então, todas as atividades elas são pensadas da seguinte forma: tem um conteúdo? Tem. Tem uma atividade para se fazer? Tem. Tem vídeos para assistir? Tem. Mas todos eles são pensados de uma maneira que garante as 3 horas aulas, que é o caso da minha matéria, 3 horas aulas. E você tem o tempo hábil para poder estar fazendo a leitura do material, assistindo aos vídeos e também fazendo as atividades. Como se você estivesse na escola, você faz a leitura do tema, anota as dúvidas, vê o que está precisando consultar, fazer uma pesquisa, ou então anotar uma dúvida para perguntar à professora, assistir aos vídeos, que são vídeos curtos. Eu mando, essa semana aqui, estou mandando, né? 3 vídeos, que são vídeos de 16, 21 e 12 minutos. Não dá nem uma hora aula, se vocês forem pensar. Lógico que tem aquele tempo, né? Que às vezes a internet parou e você vai precisar recarregar a internet para poder assistir o vídeo, então demora um pouquinho mais, mas todos eles têm a condição de você assistir num tempo adequado, que vai estar referente às suas 3 horas aulas por semana e que você vai estar conseguindo ali responder as atividades depois, tá? E visto os vídeos, lendo o material, você então depois parte para anotar as dúvidas, anotar o que você achou de importante. Alguns vídeos atrás eu pedi para que vocês fizessem a anotação daquilo que achasse importante no caderno e colocassem tipo um resuminho ou um fichamento, né? Vocês não têm ali o costume de fazer um fichamento, isso é uma coisa que a gente costuma fazer na faculdade, mas o fichamento é o seguinte: anotar os pontos principais daquele conteúdo. Então,
Se você está fazendo isso, bom, ótimo. Por quê? Toda vez que você escreve, você está guardando, tá? Conhecimento não ocupa espaço, tá? A cabeça da gente consegue guardar sim, fazendo da maneira certa, né? Tendo um local de estudo legal, assistindo aos vídeos de maneira correta e anotando o que for necessário. Então, essa semana, o nosso capítulo, ele fala sobre expansão territorial no Brasil. Essa expansão territorial vem com as entradas e as bandeiras e também com a mineração, tá? A mineração aqui na região de Minas Gerais, que está aqui nesse tópico. A mineração, ela foi importante para o desenvolvimento da região de Minas Gerais, foi importante para a ocupação tanto da região de Minas Gerais como do centro-oeste do nosso país, onde foi descoberto ouro ali em Goiás e no Mato Grosso, assim também como em Minas Gerais, que o próprio nome já diz, né? Minas Gerais. E isso fez com que o alargamento dessas fronteiras fizesse com que o Brasil se tornasse um país de dimensões continentais. Anteriormente, o Brasil ele era uma faixa litorânea. Era aquela faixa litorânea que vai ali desde o Nordeste ali até o litoral de São Paulo. O interior, onde se tem Minas Gerais, boa parte do estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, lá em cima no norte, Amazonas, Pará, no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não faziam parte do Brasil, nem eram terras de Portugal. Eram terras pertencentes à Espanha desde o Tratado de Tordesilhas. Então, quando houve a expansão territorial, naquela época, aquele que ocupava o território, né, no início do século XVII, aquele que ocupava o território, ele acabava se tornando dono, tá? Reivindicando ali a posse daquele território, acabava se tornando dono. Então, o Brasil, ele alargou as suas fronteiras dentro do território da Espanha, assim como fez a Inglaterra com a colonização dos Estados Unidos. A região dos Estados Unidos era pertencente à Espanha e acabou sendo colonizada pela Inglaterra. Por quê? Porque a Espanha também não tinha condições de colonizar todo esse território. A gente viu o ano passado, né? Eu não vi com vocês, mas vocês devem ter visto sim com o professor de história, que o Tratado de Tordesilhas ele dividia a América em duas partes. Uma parte pequena ficava para Portugal, que era a parte do litoral do Brasil. O restante de toda a América, de todo esse continente dividido em três porções, era da Espanha. Como colonizar um continente desse tamanho? Era difícil. Então, qual foi a prioridade da coroa espanhola? Colonizar aquele local onde haviam encontrado riquezas minerais ou riquezas que fossem boas para o comércio deles. Então, eles acabaram colonizando boa parte da América Central e a América do Sul. Ali ligada à Cordilheira dos Andes, Chile, Bolívia, né, Colômbia, essa região da Argentina. Então, foi descendo, adentrando a esse local, a terra dos Incas, dos Maias e dos Astecas, que vocês também devem ter estudado no ano passado. Então, a partir daí, a Espanha focou nessa colonização desse território, deixando de lado alguns territórios que, a primeiro momento, não tinham ali grandes riquezas a oferecer, mesmo porque eles não tinham contingente para poder colonizar e ocupar todo esse território. Então, foi feito isso. Então, quando o Brasil acabou ali vendo que a Espanha tinha descoberto ouro, prata, várias minas de prata, várias riquezas minerais no território que eles estavam colonizando, Portugal também resolveu adentrar o território do Brasil, né, mais ao interior, para ver se eles descobriam algumas dessas riquezas, porque lá no litoralzinho não tinha, tá?
Lá no litoral não se tinha abundância nem de materiais como ouro, prata ou pedras preciosas. Então, eles resolveram adentrar, mesmo sabendo que não eram terras pertencentes a Portugal. Mas, como eu já tinha dito antes, né, quem ocupava território acabava tomando posse e se tornava dono daquele território. Era reivindicado e, por se estar ali fazendo um sistema de colonização, acabava recebendo ali a posse daquele território. Então, Portugal fez isso, adentrou ali o território do Brasil com as entradas e as bandeiras, né? No texto aqui eu estou explicando como foi as bandeiras e as entradas, né? De onde eles saíram, qual o seu objetivo, né? O que foi importante da expansão territorial desses bandeirantes, o que trouxe ali de economia para o Brasil na época, e mais abaixo a gente tem um pequeno resumo falando sobre a mineração com as entradas e as bandeiras, aqui no Vale do Ouro Preto, que é a região de Minas Gerais, como foi chamada essa região aqui de Minas Gerais, o Vale do Ouro Preto. Eles acabaram fazendo primeiro uma prospecção através do ouro de aluvião, que é aquele ouro que é encontrado em sedimentos de areia, próximo aos rios. Mais tarde começou a exploração em montanhas, que é aquela prospecção em Minas mesmo. E para isso eles precisaram de uma fiscalização. Fiscalização que acabou ali criando vários órgãos governamentais, né? Sediados aqui, alguns sediados no Brasil, outros em Portugal, e é lógico, liderados pela coroa portuguesa. Tá? Isso por quê? Porque ocorreu uma grande onda migratória, tanto de portugueses quanto pessoas de outras regiões da colônia, para as Minas Gerais em busca de enriquecimento. Então, eles precisavam, já que a terra era de posse de Portugal, eles precisavam ali de uma fiscalização referente a essa extensão de terra. Então, foi criado órgãos como a Intendência de Minas e as casas de fundição, que serviam para fiscalizar a extração de ouro, ver quem estava fazendo a extração, contabilizar quanto de ouro que era extraído, cobrar o imposto, que era chamado de quinto, tá aqui, ó, tá? Deixa eu marcar aqui, ver se eu consigo marcar aqui. O ouro era medido, né, e era tirado o quinto. O quinto é 20% de tudo que era extraído aqui na América, no caso no Brasil, né? E isso tudo serviu para que a coroa portuguesa acabasse enriquecendo com as Minas Gerais e com o ouro retirado do Brasil. Deixa eu tirar aqui a marcação. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Essa matéria ela não tem no livro de vocês, tá, gente? É uma matéria que, de acordo com a BNCC, foi para o livro do 7º ano, né? Está agora no conteúdo do 7º ano. Seria a última matéria a ser dada o ano passado. O ano passado não conseguimos dar, eu dava aula para o 7º ano, tinha contato com todos os professores que davam aula no 7º ano no município, então a gente não conseguiu chegar nessa matéria, como quase todos os anos a gente não consegue cumprir um cronograma completo de toda a matéria, e acaba sempre ficando uma para o próximo ano. Os bandeirantes, as entradas, as bandeiras, expansão territorial é uma delas, tá? Para que não ficasse muito perdido, né? Todo ano a gente tem um planejamento, e o planejamento foi decidido que antes de entrar em rebeliões coloniais, que são o nosso próximo capítulo, nós adentraríamos em expansão territorial. Porque como falar de Minas Gerais sem falar de como eles chegaram aqui? Tá? Como falar de rebeliões num território que antes nem era de Portugal? Tá? Então, a expansão territorial vem com complemento da matéria que nós vamos estar dando continuidade na próxima aula. Então, por isso, gente, é importante a leitura de vocês,
desse resuminho, é um resuminho bem básico, tá? Da expansão territorial. É importante que vocês vejam os vídeos, tá? Sobre o tema e que depois de feito a leitura, visto os vídeos, anotem tudo, né, que vocês acharem interessante, as dúvidas, e passem a fazer as atividades. Antes de fazer as atividades, sanem as dúvidas, tá? Mandem uma mensagem para a professora, aqueles que resolvem procurar na internet, que eu não entendi direito o que é essa entrada. Vou lá na internet e vou procurar um texto. Pesquisa é super bem-vindo, tá, gente? Eu já falei isso para vocês, a internet é uma ferramenta excelente, no entanto, a gente tem que saber pesquisar, tá? A Wikipédia, ela é boa? É. Só que lembra no início do ano que a gente estava falando de enciclopédia? A Wikipédia é uma enciclopédia livre, então todo mundo pode dar contribuição e raramente tem ali uma fonte embasada em algum conhecimento técnico. É um conhecimento que é legal? É. No entanto, às vezes não tem coisas que não batem com o correto. Então, procurem sites como InfoEscola, Brasil Escola, Mundo do Vestibular, tá? Que são sites muito confiáveis, tem textos de professores de história, graduados, mestres, doutores, sobre o assunto, tá? Quem quiser sanar as dúvidas diretamente na internet. Quem tiver ali alguma dúvida e não for procurar uma outra fonte de pesquisa, né, tem a obrigação de mandar a dúvida para mim. Eu estou aqui para isso, tá? Para tirar as dúvidas de vocês, para sanar as dúvidas de vocês, tá? E mandando as dúvidas, fazendo as atividades. Se você não tiver dúvida nenhuma, faça, entendi, consegui fazer as atividades todas, faça as atividades e envie para mim. Essa semana estou mandando aqui 1, 2, 3, 4 atividades, juntamente com as respostas das atividades da semana 9, que não é a semana passada, a semana anterior, né, gente? Que semana passada a gente não teve atividade. Então, vocês façam as atividades, seja lá no Google Forms ou lá no caderninho de vocês, quem preferir, tá? Me mandem, que eu vou estar aqui recebendo. No mais, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar, pode estar trazendo para mim, porque eu vou estar aqui justamente para poder responder essas dúvidas, tá? Seja a dúvida mais simples que for. Quem tiver a oportunidade de copiar a matéria, né, através de uma impressão, faça isso. Quem não tiver, copie os pontos principais desse resumo, só assim, coloca os pontos principais, quais que eram os objetivos, o que era bandeiras, né, o que era o quinto, o que era a casa de função, tá? Copie os pontos principais no seu caderno, porque é uma matéria que a gente não tem no livro, tá? Uma matéria que vocês não têm. E é bom, é importante que a gente tenha alguma coisa para se embasar, tá? No mais, era isso mesmo que eu queria falar para vocês, tá? As dúvidas estou aqui para responder. Até a próxima semana, tá? Fiquem em casa, sei que vocês estão fazendo o seu melhor, tá? Aqui a gente também, os professores estão tentando se adaptar e fazer o nosso melhor. Sei que vocês também têm as suas dificuldades, mas com todo o empenho que nós estamos tendo, eu sei que nós vamos superar essa pandemia, né? Esse tempo todo que a gente está passando com essas dificuldades e vamos vencer, ok? Muito obrigada e tenha uma boa semana para vocês. Ai, meu Deus do céu, agora eu não sei fechar o vídeo.